Olá a todos, olá treinadores. Hoje vim gravar um vídeo em nome do Jefferson Servidor 91, que pediu um conceito mais elaborado sobre o investimento do pacote 2 no evento do dia 15/6/2018. Eu vou tentar falar sobre a carta de avanço, não só sobre o evento, mas também sobre as aplicações da carta de avanço. Bom, a primeira coisa que é importante frisar é a diferença que a influência da carta de avanço faz. Então, vou selecionar aqui o meu time. Estou com 8.226.680 de poder. E o primeiro item que nós vamos trabalhar é o antes e o depois da aplicação da carta de avanço. Então, eu vou pegar aqui o meu status, né? Vou colocar aqui o status do meu Boost Hole, certo? Vou colocar ele aqui. Então, esse aqui é o que a gente vai chamar de antes, certo? Então, o que eu tenho aqui de antes vai ser esse valor aqui de PS, 451.245. E agora eu vou fazer uma aplicação de carta de avanço no HP e vocês vão notar uma certa diferença no meu poder e também uma certa diferença no meu status, né? Então apliquei aqui a carta de avanço e eu vou ter uma modificação de HP no meu Pokémon. E aí vocês podem dizer se isso é relevante ou se não é, certo? Então, tenho aqui o antes e o depois da carta de avanço, ok? E o meu novo HP é 451.560. Aliás, eu digitei no lugar errado. Era para digitar aqui 451.560, né? Então, eu tive uma diferença de 315 de HP por conta desse avanço, certo? Bom, não adianta nada apenas aplicar a carta de avanço, simplesmente assim dizer que aumenta poder. É necessário fazer algum tipo de comparação, porque isso aqui consome diamante e eu posso aplicar esse diamante em outro lugar. Sendo assim, eu apliquei aqui uma das possibilidades, que é fazer a evolução de um Pokémon, né? E eu separei o Sr. Houndoom. Para quem não sabe, existe uma coisa chamada Book, eu vou setar ele aqui. E o Houndoom, ele tem a gama de ganhar uma certa quantidade de atributos. Então tá aqui a quantidade de atributos que ele ganha. Para quem ainda não enxergou, vou circular aqui de uma certa cor não muito fácil de visualizar, né? Aqui, ó, PS, tá? Então aumenta 1,2% do meu PS. É disso aqui que nós estamos falando. E aqui então eu vou traçar o primeiro paralelo de antes e depois de fazer alguma coisa, certo? Então tá aqui, né? Então agora este dado que nós estamos aqui é o primeiro antes, né? Então esse aqui que seria o antes. Está aqui neste canto, certo? Vou colocar aqui então estas mesmas fórmulas neste canto, tá? E este valor aqui 451.560 vai ser o meu novo antes, beleza? Agora vamos evoluir o Pokémon e notar essa diferença de 1,2% e verificar se isso vai fazer diferença no meu status. Ele evoluiu. Emoção. Evoluiu aqui o Pokémon. Então agora vamos lá dar uma olhada no meu Boost Hole. E eu vou ter uma certa diferença também do meu HP. Mas que droga, ficou um negócio aqui na frente, né? E meu, inclusive. Que coisa, esse cara atrapalhando os nossos dados, né? Então tá aqui, vamos arrastar aqui um pouco a janela, né?
Então vamos lá trabalhar agora então com um novo depois. Então o meu novo depois é de 452, 164, né? Então tem uma diferença maior de status, certo? Tive uma diferença aqui de 604 de status. O que é importante valorizar nesse primeiro ponto? O benefício de 1.2 ele foi praticamente o dobro desse aqui, né? E eu gastei 30 cartas de avanço para ter esse benefício. Então eu tive um custo de 30 e eu tive um benefício de 315, né? Então o que eu posso dizer é que se eu pegar esse benefício e dividir pelo meu custo, eu vou ter esta razão, 10.5, né? Se ela fosse 2 vezes melhor, ia ser igual a esse. Ou se ela fosse 2 vezes menor, ia ser igual a metade dele, né? Mais ou menos isso. O que eu quero dizer? Eu quero comparar este dado com este dado aqui, certo? Então, nesse ponto, 60 cartas de avanço é isso aqui. Então, 60 cartas de avanço vão dar aí 520 diamantes. Não existe só o book que vocês podem estar investindo. Existem outros lugares que vocês podem estar investindo como base. E eu vou fazer então um terceiro comparativo. Só vocês clicarem aqui na base. Ele tem aqui inúmeros itens que vocês podem estar comprando, né, para fazer investimento. Inclusive as minhas plantinhas já nasceram. Vou dar um pause só para achar um item interessante para comprar. E aí a gente já avança. Aí, achei um aqui bem legal para fazer esse comparativo, né? Então, o gasto de 688 diamantes seria equivalente à mesma quantidade de HP, né? Daria para anotar. Quero dizer, ó, 699 aqui, né? Daria para comprar várias cartas de avanço. E se você investisse na base, né, ia ganhar 0.6 aqui. Então, e tem uma certa comparação de status, né? Claro que esse aqui não é um dos melhores investimentos. Existem outros investimentos que vocês podem estar executando que vale a pena. Bom, do que mais que nós temos que trabalhar aqui sobre a questão da carta de avanço? É o conceito. A carta de avanço ela vai ter uma magnitude. Eu vou comparar aqui. Ela vai ter uma certa magnitude, né? Eu fiz a seguinte questão. Então aqui temos as quantidades de cartas. Vocês podem investir nada, vocês podem investir mais 50, mais 100, mais 150, 200, 250, 300 e assim vai. Até aqui, que eu deixei até aqui, certo? Então no vietnamita ou no chinês as pessoas jogam com mais 500, mais 1000, mais 1500 de status. Eu vi alguns doidos lá até com 3000 de status, mas são cara VIP 20, eles ganham em dólar, são pagamentos time, outras coisas assim, mas é só para vocês entenderem um pouco do conceito, né? Então eu vou comparar aqui o HP do Deoxys com o HP da Beedrill, nem lembro se é 92, não importa, mas isso aqui é só para ter uma lógica, tá? Então o HP do Deoxys é 170 e o da Beedrill é 92. Se vocês estiverem no quadro de nenhum investimento em carta de avanço, o Deoxys, eu não vou editar essa parte, já apaguei o vídeo um monte de vezes, tem entrando um monte de bomba e eu vou continuar assim mesmo. Aqui temos a razão. Essa razão é o que? É a divisão do HP do Deoxys pelo HP do Pokémon observado, né, Beedrill. Então, aqui no começo do jogo, ou sem as cartas de avanço, o Deoxys vai ter 84% a mais de HP do que a Beedrill. Isso, lógico, sem contar um Shine. Não vamos à precisão agora. Vamos só a questão do conceito, tá? Se o cidadão aplicasse mais 50 de carta de avanço, o Deoxys ia de 170 para 220. E a Beedrill ia de 92 para 142. E aí então aquela diferença que era de 84% cairia para 50%. Aí, se eu for continuar avançando aqui, então eu vou ter uma linha que ela vai quase chegar no ponto 1.0. Isso, ou seja,
A carta de avanço é uma das coisas que vai fazer com que Pokémon simples, com status baixos, tenham a capacidade, a possibilidade de enfrentar um Pokémon mais forte, desde que ele tenha uma certa quantidade de técnica, né? Porque, para ser bem sincero, esses 30% que tem aqui são significativos. Não estou considerando ainda o Shine, que vai fazer um pouco de diferença, 20%, né, no status base. E também colocar 150 não é para qualquer um. Geralmente vão estar aqui no 100 ou vão estar no 50. Então isso aqui é uma coisa para o futuro. Vou até pintar isso aqui daqui para frente de outra cor. Certo? Então isso aqui é uma das coisas que vocês precisam ter de conceito. A importância da carta de avanço. Outra coisa que é importante salientar é a variação, né? Porque aqui eu vou estar aplicando... vamos voltar no Pokémon, pegar um Pokémon simples qualquer e demonstrar algumas variações. Se eu for pegar um Pokémon mais simples aqui, que eu coloquei somente para ataque na minha conta, o Arceus, ele vai ter duas modificações. Né? No começo, a carta de avanço vai precisar de uma carta de avanço para evoluir um level de atributo. Quando você tiver com ele no 10, ele vai precisar de duas cartas de avanço e vai assim até o 50. Depois de 50 ele vai precisar de 5 cartas de avanço até o 100 e depois vai precisar de mais cartas de avanço. Então vou pegar o Groudon aqui, ó. O Groudon do 100 até o 150, ele vai gastar 10 cartas de avanço. Planilhei isso, lógico. Né? Vamos trabalhar aqui. Ó. Então isso aqui é a quantidade de cartas de avanço, né, que você vai precisar. Então, do 1 até o limite 9, você vai gastar uma. Até o limite 49 vai gastar 2. Até o limite 99 vai gastar 5. Até o limite 149 vai gastar 10. Até o limite 199 vai gastar 30. E assim vai até o que a gente não sabe qual é o limite, né? Então, aqui tem as quantidades e a quantidade total que você iria investir. Né? E aqui você investir 9, aqui você investir 80, aqui você investir 250, 500 e 1500 para fazer esta parte, somente esta parte. De investimento total, somente daquilo lá, de todos os atributos, 7.500 cartas de avanço para fazer isso aqui. Então o que é importante frisar? Algumas vezes é mais interessante que vocês façam todos os atributos, né, de vários pokémons, ao invés de tentar fazer mais 100 de um único Pokémon. Né? Porque todos os atributos mais 50 de um Pokémon vão custar um total acumulado 445. Né? E fazer de um Pokémon mais 100 vai 1250. São quase 3 vezes aquele valor. E assim vai sucessivamente. Por exemplo, aqui no total, né, mais 30 ia dar 11.600 e poucas cartas. Daria para você fazer isso aqui, o mais 100, né, mais 99, em quase 10 pokémons. Então essa aqui é uma das coisas que é importante você lembrar. Chega a um determinado ponto de investimento que talvez não compensa colocar tanta carta de avanço assim, né? Vocês vão ter que ter uma base, vão ter um núcleo, vão ter que ter os multiplicadores de status. Então, antes de fazer esse investimento, é importante se colocar no seu próprio ambiente. Então está aqui a diferença de status, está aqui o conceito e está aqui a variação da aplicação do uso. Falta mais um aqui, que são o que eu já chamo de opções. Então vamos começar a pontuar as opções. Esse aqui representa o evento, né? E vamos trabalhar aqui o custo. Então o benefício vão ser 100 cartas de avanço. Com 100 dariam para fazer várias coisas, né? Não é pouca coisa com 100 cartas de avanço não, vale muito a pena, né? Custando aqui 699. Lembrando que quando vem a roleta, o primeiro prêmio é 88 e custa 599. Tá? E se vocês não giram lá e quer girar aqui, vocês são bobões. Tá? Isso aqui vale a pena sim. Né? Então ele tem aqui um custo de 699, vai sair a 6,99 cada carta de avanço.
Isso é um desconto de 40%. A minha recomendação é por conta dos requisitos para você fazer a participação desse evento. Você não precisa fazer recarga e não depende de sorte. Você vai lá e compra e está garantido o seu item, né? Então, para VIP 0, é obrigatório que você faça investimento nesse item, porque este será um dos diferenciais limites. São 3 diferenciais limites. O que eu quero dizer? Quando o jogo for se afunilando, várias coisas vão chegar num máximo, num teto, num limite. Vou apresentar alguns meus que já chegaram no limite e alguns de vocês também vão chegar no limite. Esse aqui, ó, o Jornal da Exploração, eu já tenho 10.249 desse material de Jornal da Exploração, da pedra, né? Mas ele já está no máximo, eu não tenho mais para onde crescer. Tem outros também meus que estão no máximo. Por exemplo, maestria minha já chegou no máximo, estou com 1929 pontos, não tem mais aonde investir. E a de vocês também chegará num ponto assim. Então, sendo assim, o jogo vai se afunilando e não vai ter mais para onde cada um crescer. E carta de avanço é uma das coisas que vai diferenciar quem investiu mais e quem investiu menos. Quem tiver mais carta de avanço, muito provavelmente vai ter a vantagem sobre os outros. Quem investiu nisso e não investiu em Pokémon, vai ter Pokémon no futuro, mas quem não investiu não vai ter a carta de avanço. Então, fiquem atentos sobre essa questão de oportunidade, sobre essa questão de teto, porque nem no chinês já foi encontrado um teto, um limite para investimento de carta de avanço. E do que vocês viram aqui da diferença de status, né, vai chegar uma hora que eu vou completar todo o book. Não vai ter mais para onde evoluir. E eu coloquei aqui só 30. Se eu fosse gastar isso, eu poderia evoluir isso 3 vezes. Né? Então, pensa nisso. Né? Continuando das opções, não existe só aquela opção de carta de avanço. Então, vamos lá pontuar. Essa aqui foi uma das recargas que eu fiz. Ainda vou publicar o vídeo sobre isso. Que é que aqui eu ganhei uma certa quantidade de carta de avanço. Tem o prêmio AB. É um custo-benefício melhor do que esse investimento aqui. Né? Então, se você estiver no ramo competitivo, é diferente de um ramo de teto. Você tem que investir para ficar mais forte naquele momento e ganhar naquele momento. E não simplesmente ficar mais forte lá no final do jogo. Né? Então, se vocês forem continuar fazendo recarga, eu fiz um investimento de 3.280 diamantes nesse momento. E também teve outro 3.280, como vocês podem ver, assim, 6.560, porque eu peguei o Regirock. Vamos ver no próximo vídeo. E eu ganhei 2.000 cartas de avanço. E sai num custo de 1,64. Qual que é o requisito? Fazer recarga e tem que ter dinheiro. Se você não tiver esses dois aqui, não tem como. Sendo assim, o primeiro ponto comparativo das opções é: se você é VIP 0, ou se você precisa de muita carta de avanço, ou se você tiver sobrando diamante, invista nesse pacote, porque ele vale a pena sim. Ele vale a pena sim. Agora, se você vai continuar fazendo recarga, né, e tem muitas coisas para você comprar na base ainda, muitas coisas baratas, muitos trajes baratos, muito acessório para você refinar, aguarde até eventos que tenham custo-benefício melhor. Né? Mas para isso você vai ter que gastar dinheiro. É um negócio que você vai pegando trabalhando, tá? Então você usa esse recurso aqui para conseguir esse recurso aqui, tá? Outras opções são roleta de carta de avanço, que essa aqui é uma das melhores possíveis. Eu até fiz um vídeo disso. Vou arrastar aqui um pouquinho. Até saiu da cor do meu negócio, né? Aí até aqui. Bom, então aqui eu tive um benefício de mais ou menos 2.400 cartas de avanço. E eu tive um custo de 3.500 diamantes. Eu também tive que fazer recarga, mas ela foi menor do que a recarga no prêmio AB, né? A recarga que eu fiz aqui foi de R$50, alguma coisa nessa linha. Mas eu tinha que ter sorte. Então, se você tem sorte, ou se você quer apostar na sorte, você pode fazer recarga na roleta, que você vai ter um gasto de dinheiro menor e vai ter um benefício tão bom quanto. Né? Mas, às vezes você pode investir 300 diamantes, que é um valor baratinho, né? R$15, e ter tanta sorte assim. Né? Aqui, já nesse aqui,
talvez não vai ter um outro tão bom quanto esse, né? Então também não vale a pena. Outras coisas que valem pontuar são recargas normais, elas também de vez em quando dão carta de avanço, né? Você pode ver aqui, então esse aqui é expressivo, né? E em gasto diário. Então vocês devem ficar sempre atentos sobre o gasto diário, se é um bom momento para você investir diamante e comprar, gastar diamante. Vou gastar lá na base agora e vou acabar ganhando carta de avanço. Eu tenho 6.000 diamantes, então eu vou gastar hoje 2.000, amanhã eu vou gastar 2.000, depois de amanhã eu vou gastar 2.000 e vou ganhar mais carta de avanço ainda. Vou ganhar isso aqui. Ou vocês podem investir mais, né? Vou gastar 4.000 diamantes hoje, 4.000 diamantes amanhã. Aí eu vou pegar também uma baú de acessório lendário e pegar também aqui uma HS nova, certo? Então, fiquem atentos nas opções. E se você não quiser gastar dinheiro, você tem que fazer essa. E se também você não quiser gastar dinheiro, você tem que fazer essa. E assistam o vídeo da Mola Matrix, que ela é muito bom para a economia do jogo, certo? Bom, outros pontos que valem a pena lembrar, né? É que você pode evoluir algumas coisas sobre base status. Porque o meu Pokémon, ele tem base status muito alto. Vamos trabalhar aqui só sobre isso aqui. Isso aqui é base status, pessoal. Base de status é influenciado por level, intimidade, break, status inicial e fusão. Para aumentar o level, para aumentar a base status através do level, mais level. Para aumentar base status através de intimidade, mais intimidade. Para aumentar status inicial depende de cada Pokémon. Então alguns são lendários e outros não. E aí você tem a sua sorte, né? Mas lembrando que tem aqui a questão do conceito, né? Então não fica tão cego nisso. E a fusão mais fusão. O único que é arbitrário de você poder opcionar é o break. O break ele pode arrastar algumas coisas. Eu vou mostrar dois breaks diferentes. Por exemplo, o Buzzwole meu ele tem alguns tipos de breaks, né? Esse aqui, ele deu um PS 109 de 109. É uma raridade incrível, né? Conseguir o status máximo de HP que o Pokémon pode ter. Mas no ataque físico, eu tenho 176 de 202. Então eu não alcancei o máximo do meu Pokémon. Ele poderia ter mais. Então essa aqui é a parte que eu estou falando de break. Você pode fazer essas variações que ela vai ter a mesma importância de colocar uma carta de avanço. Quem quiser verificar isso, pode olhar o meu vídeo sobre carta de avanço. Se não me engano, estou testando isso num Black Kyurem, que eu faço a comparação do status azul e também do status amarelo, né? São a mesma importância. E a outra coisa que você pode fazer é a carta de avanço. Então, eu já tenho o status alto, então investir em algumas coisas é interessante. E eu também já tenho os multiplicadores altos, então investir em carta de avanço também é uma boa ideia. Mas não compensa você investir só em carta de avanço e não investir em bases, em outras coisas. Então eu trouxe aqui algumas coisas que são importantes para frisar, né? Então tá aqui, esse aqui são os status fixos, né? Cada um deles tem uma certa atribuição. Esse aqui são alguns dados antigos, mas vamos trabalhar em cima deles mesmo assim. Então, esse aqui são algumas quantidades que vocês podem conseguir de cada um, né? Aqui meu núcleo estava baixo de HP. Aqui, ó, o tanto que o Jornal da Exploração influencia. Olha o tanto que a Pulseira Z influencia, né? O tanto que a Maestria influencia, refinamento, coisas assim, né? Título não influencia tanto, item carregado não influencia tanto, harmonia, traje, né? E esse aqui dá um total de 207.707. Então, dos mais importantes, né? Nós temos aqui Pulseira Z, Jornal de Exploração, Núcleo e Maestria, né? Esses são os mais importantes dos fixos. E aqui refinamento, que vocês devem sempre ficar de olho. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, investir em carta de avanço é uma boa ideia, com certeza é uma boa ideia. Mas pode ser que exista algum ponto que você pode investir neste momento que vai ser melhor do que investir em carta de avanço, ok? Porque se você vai continuar jogando, isso aqui vai aparecer várias vezes. Pode ser que venha em consumo de VIT, pode ser que venha em evento de reciclagem, e virá, tá? Tem evento de reciclagem que vem em carta de avanço, por ingresso boot.
e por algumas HS que vocês não vão usar. Então tomem cuidado. Vamos lá fazer uma ideia aqui. Então eu não tenho mais como upar esse, e também não tenho mais como upar esse de HP, e também não tenho mais como upar esse, e também não tenho mais como upar esse. Então só me restou o núcleo de ginásio, e eu vou fazer aqui esse ponto então. Certo? Então se eu fosse investir uma quantidade de diamantes nos núcleos de ginásio, e eu vou recomendar para vocês, né? Façam um investimento. Primeiro, olhem lá quantos pontos que vocês precisam. Agora o meu ginásio está no 85, eu preciso de 24 mil, né, para ir para o level 86. Ele vai aumentar aqui o meu HP. Né? Como eu tinha falado, aqueles dados lá estão um pouco desatualizados, mas era só para ter um passado complacente que vai casar. Então aqui eu vou resetar os 2 últimos ginásios. Essa é a minha recomendação. Vocês vão gastar aqui alguma quantidade de diamantes, né? Ele vai dar de volta o 10 de diamante no final, né? Vai dar alguns itens aqui e mais um núcleozinho. E tá aqui meus 10 diamantes. E ele dá uma certa quantidade de pontos, ok? Né? E aí eu posso investir nesse aqui também, ó. E ele vai me dar uma certa quantidade de pontos também. 300 e pouco, e dá alguns itens aqui. Isso aqui é uma alternativa de investimento, certo? Farmei aqui alguns pontos. Vem aqui no núcleo, aliás, nem vai precisar, né? Aí eu vou evoluir. Quanto que eu vou aumentar de HP? E isso vai aumentar em todos os meus pokémons. Essa é a diferença, essa é a importância. Então vamos lá, pontuar. Então ele vai aumentar, eu já tenho o HP novo do Buzzwole, né? Que está aqui na diferença de status, é esse. Então eu vou usar o dele, 452-114, tá aqui. E eu também vou usar de outro Pokémon ao mesmo tempo. Vou usar aqui o do Regirock. Né? E isso aqui é um atributo fixo, né? Pra mim que estou no endgame, nem devia fazer tanta diferença assim. Então tá aqui o do Regirock, vou analisar juntamente com o do Buzzwole. Tá aqui o do Rock. E aí vamos lá evoluir o núcleo de ginásio. Oh, perdão. Né? Evoluir aqui, aumentou 1200. Diz ali que aumentou 1200. Aumentou o poder de todos os meus pokémons. O do Buzzwole, ele veio aqui, ó, 453. Excel. Né? Então o do Buzzwole eu tive aqui uma modificação, como vocês podem ver. Né? E o do Regirock eu também tive uma modificação. Tá aqui. Então, qual que é a questão? Se vocês forem investir em carta de avanço, começa a ficar um pouco caro depois dos 150. Então, comece a investir em percentuais, em algumas outras coisas. Se vocês estiverem no começo do jogo, recomendo a evolução de coisas de valor fixo. Vocês vão ter um grande salto, muitas vezes um salto muito maior, e isso vai aplicar não só em um Pokémon, mas em vários Pokémon simultaneamente, e haverão mais eventos desses. Então tudo depende de como que está o ambiente de vocês. Finalizando aqui então a questão do status, né? Temos aqui alguns percentuais que aplicam sobre a questão de vida, né? Aqui eu tenho um percentual que aplica também, então 87%, né, que dava um status, daria 57 mil e pouco. Só para comparar que o acessório seria quase a mesma coisa que a pulseira Z. Então a pulseira Z daria um acessório de HP para todos os Pokémons nessa magnitude aqui. Núcleo de ginásio, upado, seja lá o que for, e algumas outras coisas valem muito a pena a importância do status fixo, né? E se você tiver muitos multiplicadores de percentual, aí sim vale investir em
em carta de avanço. Mas se caso não tiver muitos multiplicadores de percentual, se vocês não tiverem a base comprado, não tiverem o traje comprado, porque o base e traje eles vão multiplicar a base status que você tem. Então se você tem base status e não tem traje, não adianta. E se você tem traje e base, mas não tem base status, não adianta também. É uma coisa que um multiplica o outro. Sendo assim, tomem cuidado para fazer esse investimento. Mas o que eu posso dizer, vale a pena. Mas não tem só esse evento. Então, toma cuidado. Se eu vou gastar, eu não vou. Eu não preciso gastar aqui. Eu vou gastar na base, no traje. Apesar de que eu sei que isso aqui tem um teto, né? Mas eu vou pegar esse teto com pulseiras, com roleta e com algum outro tipo de recarga. Poderia eu fazer aqui alguns gastos? Poderia. E realmente vale a pena, porque esse aqui é um diferencial de uma pessoa e outra. Então, fica aí a dica para vocês. Quem gostou desse tipo de análise, por favor, se inscreva no canal, compartilha com o pessoal da sua guild, do Facebook e com seus amigos. Agradeço a todos. Voltei depois de todas as bombas do jogo. Perdão por estar tão atrasado para entregar esse vídeo. Bom, então quem tiver oportunidade, invista em carta de avanço, porque ela é um dos 3 recursos do infinito. Isso aqui ele não tem limite, ele não tem teto. Você pode investir nisso aqui e vai ser uma coisa que você vai usar. E quando o jogo estiver afunilando, ou seja, quando chegar com tudo no máximo, pulseira Z, intimidade, level, fusão, base, algumas outras coisas mais, isso aqui vai ser um dos grandes diferenciais e você pode estar começando a juntar agora. Lembrando que para quem é VIP baixo, pode investir nisso aqui muito bem, mas para quem for VIP alto e continua fazendo recarga, pode ter a opção de aguardar em fazer um melhor gasto em roleta ou em prêmios de recarga. Então fica a critério do bolso de vocês. Agradeço a todos por terem assistido. Quem gostou, compartilha com o pessoal do Facebook e com o pessoal da sua guild e WhatsApp. Agradeço a todos, se inscreva no canal. Valeu, fui!